Bom, gente, no nosso estudo de hoje, então, nós vamos continuar a Gênese do item 50. A gente está estudando, então, esse capítulo primeiro, né, da Gênese, e esse primeiro capítulo, intitulado, então, O Caráter da Revelação Espírita. Então, ele explica para nós, né, os motivos pelo qual o Espiritismo chegou para a gente, como que isso chegou, e traz, né, de uma maneira bem didática, as características dessa terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, tá? Então, como a gente relembra sempre, né? Revelar significa tirar o véu, e esse significado ele é amplo para todos os campos, para a ciência, para a religião, né? Para o nosso dia a dia. Ou seja, revelar, para revelar algo, esse algo ele já existia antes, mas a gente não tinha conhecimento. Então, por isso que o significado é tirar o véu. Era como se existisse, mas estivesse encoberto. E assim, né, com os fenômenos espíritas, os ensinamentos que a doutrina traz, né, e os próprios fenômenos naturais, as leis naturais, tudo isso são coisas que existiram desde sempre, mas que devido, né, a nossa evolução não ter atingido ainda um patamar ideal, ou devido não estarmos, né, em condições aí de aprender esse conhecimento, acaba que ainda, né, não é revelado. Vimos também sobre a revelação que ela vem com um planejamento divino, né? O próprio Jesus, na segunda revelação, nós estudamos em algumas semanas antes aí, né, que ele não trouxe todos os conhecimentos, né, para a sociedade naquela época. Ele não pôde detalhar esses conhecimentos porque aquela sociedade não teria capacidade, né, e nem evolução naquele momento para entender. Então ele mesmo fala que viria um consolador prometido, através do Espírito de verdade, e hoje nós sabemos que esse consolador prometido é a doutrina espírita, né, ou o Espiritismo. Bom, no item 50, então, nós estamos falando da terceira revelação, né, que é a própria doutrina espírita. Os itens anteriores nós falamos sobre a questão da personificação das duas primeiras revelações. Uma, né, a primeira, personificada na figura de Moisés, e a segunda, personificada na figura do Cristo. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela não é personificada em uma única pessoa, em um único líder. Por isso, né, até o nome já diz, doutrina dos espíritos. Então, daquela equipe, né, de espíritos responsável por trazer esse conhecimento para nós. Esse conhecimento vindo dos espíritos, ele alcança, né, uma difusão maior e mais rápida, né? Porque os espíritos podem estar em toda parte, e nós vimos isso acontecendo com o espiritismo, né? O principal ali, né, na França, lá em Paris, com Allan Kardec, mas vários outros fenômenos acontecendo em diversas localidades do mundo. O espiritismo, então, ele vem para ficar, né? E a característica que a gente estava estudando era exatamente essa dela não ser personificada, mas ser dos espíritos, uma doutrina vinda dos espíritos. De qual espírito? Não tem nome, né? Os espíritos eles assinam ali as mensagens, alguns nem assinam, né? Colocam o nome, né? Colocam um espírito amigo, um espírito protetor. Por quê? O objetivo da doutrina espírita é exatamente que ela seja democrática, ela seja para o alcance de todos e que todos possam contribuir para sua difusão, para estudar, né, para ajudar as pessoas através do espiritismo. Então, na própria religião espírita, a gente não vê nenhum tipo de rito, né? Por exemplo, para a pessoa se tornar um palestrante, ela precisa fazer isso e isso, né? Ou ela precisa abrir mão
de alguma coisa, por exemplo, os padres, né, que não podem casar, enfim. Não tem esse tipo de rito na doutrina espírita. A melhoria, né, que a doutrina espírita cobra, entre aspas, né, que, que é a melhoria que é desejável para a gente cumprir também, né, com as nossas tarefas na doutrina espírita, é a melhoria de nós mesmos, para que as nossas atitudes, né, reflitam também o nosso interior como pessoa. Vamos ao item 50, então. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Esse início aqui, gente, ela traz para nós uma contextualização do momento que o Espiritismo chega, né? No século XIX ali, no advento do Espiritismo, o século XIX, em termos de ciência, ele teve muita evolução. E o Espiritismo, né, com uma das suas bases, né, sendo o, tri- a própria ciência, então era necessário que houvesse um progresso científico para que o Espiritismo também se estabelecesse. Exemplo, quando começam, né, os fenômenos espíritas, os fenômenos das mesas girantes, Allan Kardec ele foi primeiro um investigador. Ele garantiu ali que não tinha, né, nenhum tipo de truque, nenhum tipo de enganação, nenhum tipo de ideia, né, no sentido de enganar as pessoas, nenhum tipo de embuste, nada disso. Uma das coisas que ele usa para garantir isso era o conhecimento recente, né, a respeito da eletricidade e do eletromagnetismo. Então, uma das primeiras coisas, né, que Allan Kardec faz, aí no filme, né, de Allan Kardec, é, talvez vocês assistiram, né, mostra lá, ele ia lá, levantava o forro da mesa para ver se não tinha nada embaixo, gerando algum campo magnético, algum tipo de energia elétrica ali que sustentasse. Então, primeiro ele garante, né, ele garante que era realmente algo novo, algo diferente que estava acontecendo. Esse é só um exemplo, né, do uso da ciência, para ele conseguir também trazer a doutrina, coordenar, né, não trazer, mas coordenar essa vinda da doutrina espírita. Depois que Allan Kardec, então, descarta essas possibilidades, né, de enganação, de estar usando ali algum tipo de truque, alguma coisa assim, ele falou, olha, tem coisa nova aí, a gente precisa descobrir o que que é. E aí sim, né, passa então a frequentar as reuniões onde os espíritos comunicavam, né? O sexto que escrevia, né, com a caneta amarrada, ou seja, ele percebe que tinha uma força inteligente por trás daquilo ali, e aí sim começa a investigação. Depois, gente, o espiritismo se estabelece também como ciência. E isso porque, desde o início, Allan Kardec teve esse cuidado de trazer as coisas de uma forma lógica, de uma forma pensada, de uma forma que fizesse sentido. Tanto que uma das expressões, né, e uma das diretrizes mais comuns no Espiritismo é a questão da fé raciocinada. Por que eu creio nisso? Por que eu devo ser fiel a isso? Como que funciona? Então é esse pensar e não aquela fé cega, né, que muitas vezes faz a gente cair
em enganações, né, de falsos profetas, por exemplo, ou nós mesmos temos ideias equivocadas a respeito de Deus, a respeito da vida. Não. Na doutrina espírita, fé raciocinada, né? E aí, uma outra grande característica da doutrina espírita também, né, no finalzinho dessa parte que eu li aí, ó, pesquisa e livre exame, né? A doutrina espírita, então, desde a sua instituição na Terra, no nosso orbe, ela vem como um produto intenso também de pesquisa. Essa que eu falei, que Allan Kardec começa, mas todos os fenômenos, né, que ocorrem, eles vêm também sendo trabalhados, eles foram trabalhados, né, na utilização de método científico. Comprovação, por que que isso faz sentido, por que que aquilo não faz, né? Então, já discutimos, né, um dos exemplos aí do método científico, para escrever o livro dos Espíritos, por exemplo, vários médiums, né, que não se conheciam, que moravam em localidades distintas, né, eram perguntados, né? A pergunta que desejava se colocar no livro dos Espíritos, fazia essa pergunta para vários médios em várias localidades, e aí só se colocava aquelas perguntas que tinham uma coerência entre as respostas. Qual que era o objetivo disso? Comprovar que, de fato, a resposta vinha dos espíritos, né? Então, se fossem, por exemplo, médiums, né, que se conhecessem, eles poderiam, né, uma hipótese, poderiam combinar de dar a mesma resposta. Então, isso não traria uma confiabilidade para aquela resposta que estava sendo dada. Agora, quando vários médios em várias localidades, muitas vezes países distintos, que nunca se viram, respondiam a mesma coisa, aí Allan Kardec, né, e a sua equipe conseguem eliminar, então, a hipótese de que essa resposta vinha do médium, né, ao invés de vir do médium, ela vinha do espírito. Muitas vezes o mesmo espírito ou o mesmo grupo de espírito. Isso é método científico, gente. É fazer uma investigação a respeito de uma hipótese. Então a hipótese era: será que essas respostas, né, elas vêm dos espíritos mesmo? Elas vêm dos médiuns? Sei lá, eu perguntei, a pessoa pode fingir que está ali em comunicação com o espírito, mas ela mesma dá a resposta. Então usa-se esse método, né, para eliminar essa possibilidade, essa hipótese de que a resposta não era dos espíritos, mas dos médios, né? Então, é só uma das aplicações. A doutrina espírita, então, sempre teve o envolvimento com a pesquisa sobre as coisas. Nos estudos minuciosos do Evangelho, né, o que que a gente faz? Pesquisa as coisas. O que que esse significava na época de Jesus? Por que que ele falou assim? No contexto da época, né, como que era? Isso era comum? Isso não era comum? Pesquisa direto, né? No estudo do Evangelho a gente vê muito. E a outra coisa que tem aqui, né? O livre exame. O que é o livre exame? Qualquer pessoa pode investigar, examinar, tirar suas conclusões, ter possibilidade de dar a sua opinião, de debater. E ao longo de várias obras aí, nós, né? No Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, né? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns e Céu e Inferno, né? Os que mais têm participações externas. Então, muitas vezes, um padre, né, de alguma igreja, de alguma localidade lá perto, geralmente duvidava, né, ou condenava a doutrina espírita de alguma forma. Allan Kardec dava a oportunidade dessa pessoa ir lá e debater. Quer dizer, é o livre exame. A única coisa, né, que Allan Kardec sempre trouxe também é que, para falar da doutrina espírita, estude a doutrina espírita.
leia o Livro dos Espíritos, porque o que acontece a maioria das vezes é da gente ver crítica, né, de uma pessoa que nunca abriu o livro, e aí ela tá só com as convicções dela, com coisas que ela tá na cabeça, e isso aí é opinião, né? Opinião é diferente de um debate consciente, onde você tem provas, onde você tem argumentos, onde você tem coisas, né, para satisfazer a sua hipótese. Agora, opinião não vale nem a pena perder tempo, porque a opinião da pessoa é direito dela e ela não vai mudar, né, com bate-boca, com nada disso. Vamos continuar. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-los e pô-los em prática. Esse último parágrafo aqui, parágrafo não, essa última parte, né? Segunda parte que eu li aqui. Os espíritos, então, trazem a doutrina espírita, eles trazem o conhecimento para nós, eles trazem informações, né? Novidades, enfim. Mas o que estiver no nosso destino, né? O que estiver programado para nós mesmos buscarmos, nós mesmos desenvolvermos, nós mesmos conquistarmos, os espíritos não vão fazer para nós, né? Então, a gente lembra da passagem lá, né, da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Jesus, quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele pede aos que estavam presentes: retirem a pedra. Ah, Jesus não ia conseguir retirar aquela pedra? Conseguiria, gente, com certeza. Poderia fazer aquela pedra levitar, poderia fazer aquela pedra desintegrar, né? É o nosso governador espiritual, sabe manipular todos os fluidos que existem no nosso planeta. Poderia, mas esse simples detalhe nessa passagem é para mostrar para nós que aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que nós já damos conta de fazer, nós precisamos fazer e os espíritos não vão fazer por nós, né? Só a título de comparação para a gente entender. E aí, por que que eles não vão fazer isso? Porque esse tipo de coisa nos ajuda a evoluir. Então, passando pela experiência, eu evoluo. E muitas vezes, né, aprendo até com o erro. Às vezes caio ali, mas algum tipo de aprendizado a gente vai ter. Ah, então os espíritos estão vendo que a gente está fazendo errado, que a gente tem chance da gente cair e não vão ajudar. Os espíritos sempre vão nos orientar, vão nos direcionar, nos deixar nas melhores situações. Só que executar a ação é com a gente, né? Então a doutrina espírita tem disso também. Isso que ela deixa muito claro que nós somos responsáveis por várias coisas relacionadas à nossa evolução e que só a gente pode fazer, tá? Ninguém vai fazer por nós. Isso, gente, acaba que faz assim com que muitas pessoas se incomodem, né, com a doutrina espírita, porque é uma doutrina consoladora, mas é uma doutrina que a todo momento nos faz refletir que nós somos responsáveis pela nossa vida e pelo nosso destino. Diga, Eliana. Então, a gente, na verdade,
a gente acaba sempre tendo uma intuição do que fazer ou não, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer alguma coisa, no fundo a gente sabe que não deve, que aquilo não está certo, é uma intuição que vem do espírito, né? O espírito deixa essa intuição para a gente. Aí cabe a gente decidir se a gente vai fazer ou não. Ele não vai, ele não vai fazer e nem, né? Assim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendi. Que a gente, no fundo, os espíritos, claro que tudo eles influenciam, né? No nosso comportamento. E a intuição de que a gente, às vezes, não deve fazer alguma coisa, vem deles, uma advertência, né? Como que eu vou dizer assim? Dando para a Sugestão. gente uma ideia. Hã? Uma sugestão. Isso, uma sugestão de que a gente não deve fazer. E às vezes a gente faz sabendo disso. E a gente opta por fazer. Então, a gente erra sabendo que vai errar. E depois, às vezes, não quer sofrer as consequências, né? Sim. É um exemplo, né? É algo muito comum mesmo. Tem aquela pergunta, né, gente? Os espíritos, eles influenciam na nossa vida? A resposta: sim. Muito mais do que imaginas, O de tempo tal todo, forma né? que, de tal forma que eles, né, praticamente os conduzem. Então a gente nunca está desamparado. Só que a nossa parte nós vamos ter que fazer. A ação é por nossa conta, Sim, né? É a mesma coisa de conselho, né? A gente dá um conselho ou recebe um conselho, mas a decisão de fazer ou não é nossa. é nossa, Por exemplo, exatamente. alguém me deu um conselho, eu vou seguir ou não seguir se eu quiser, né? Alguém vai me falar algo. Eu vou Se, refletir aquele algo que alguém me falou, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha experiência, a minha história de vida, e eu vou decidir se aquilo se aplica ou não, né? Então, nos torna, né, responsáveis mesmo pelos Aqui, nossos Thiago, atos. Oi. esse finalzinho aqui, ó, dão-lhe o princípio, os materiais. Cabe-lhe tirar deles proveito e pô-los em prática. Quer dizer que o espírito da a sugestão é o material, né? Para a gente Uhum. trabalhar o nosso íntimo ou não, fazer, pôr em prática o que é certo ou o que não é. Não é isso? Isso aí. Aqui, né, o material, né, aplica em várias situações. Eles podem, né, sugerir, podem dar conselhos, podem criar condições. Agora, gente, essa questão, né, os espíritos influenciam muito na nossa vida de tal forma que praticamente eles nos dirigem. Às vezes é difícil da gente entender, né, que eles influenciam tanto e que às vezes não tomam decisões para a gente. Eles não tomam, né? Essa, essa direção, vamos dizer assim, na verdade é o cuidado, né? É a atenção de Deus conosco de deixar, né, um espírito, esse grupo de espíritos, né, responsáveis aí por nos ajudar. Um exemplo que dá para a gente entender muito bem isso é lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo. Segismundo, ele precisava reencarnar então, e aquele que seria pai dele, né, ele tinha uma repulsa muito grande pelo Segismundo, porque os dois tiveram um desentendimento, né, no passado, na verdade um grande desentendimento, que o Segismundo mata, né, esse que seria seu pai, o Adelino. Então, Segismundo precisava nascer como filho do Adelino. Só que essa repulsa era tão grande que o Adelino não aceitava. Ele sonhava com Segismundo, tinha pesadelo. Então, não estava sendo possível fazer a reencarnação, né? Fazer o processo reencarnatório de Segismundo, porque não tinha condição vibracional para que esse laço se concretizasse, em relação ao pai, né? O pai estava
desestabilizado, estressado, estava passando por coisas na vida também. Eles já tinham um filho, Adelina e Raquel já tinham um filho, né? E esse filho deles, o Joãozinho, sempre ele e a mãe oravam antes de dormir. E aí os espíritos pensam assim, olha, nós precisamos melhorar a sintonia do Adelino para que seja possível Segismundo reencarnar. E olha só, gente, os espíritos então influenciando na nossa vida, mas sem fazer, sem tomar decisão por nós. Os espíritos, eles vão então e intuem o Joãozinho, o filho, no momento que eles estavam, a família, né, estava na refeição, os espíritos então intuem o Joãozinho a convidar o pai para orar com eles à noite. O pai então fica sensibilizado, achou estranho aquele convite, né? Mas decide orar. E no momento da prece à noite, cria-se então a condição para que os espíritos pudessem agir em favor, né, da família e da reencarnação ali do Segismundo. Então vejam, eles não tomaram a decisão para o Adelino, mas eles criaram a condição para ajudar a melhorar a situação. Então, muitas vezes, eles vão chegar, esse auxílio, ele vai chegar na nossa vida também de uma forma indireta, através de outra pessoa. Quantas vezes a gente está mal, chega alguém e fala, né? Alguma coisa assim que toca a gente, que faz a gente sentir bem, né? E vice-versa. Muitas vezes a gente também consegue ajudar outras pessoas. Mas o fato é, a doutrina espírita deixa claro para nós. Decisão é nossa. Alguém, gente? Vamos então para o Gênesis. No Gênesis, nós estamos estudando o capítulo 4, que fala para nós sobre Caim e Abel. Caim e Abel representando, então, no contexto que nós estamos estudando, a dualidade do mundo. Caim representando o mal e Abel representando o bem. E a parte que nós estamos estudando é a parte do sacrifício que Caim e Abel fazem e as consequências desse sacrifício. Então, o Abel, né, era pastor de ovelhas, faz um sacrifício real ali, né? Nós estudamos o significado, oferece os primeiros cordeirinhos, oferece a gordura das ovelhas, que era uma maneira, era tratado como um sacrifício nobre, né, na cultura judaica. E o Caim, ele oferece frutos da terra, remetendo para nós ao materialismo. O que acontece então é que a oferenda de Caim, de Abel, né, cria uma conexão com Deus. Deus então é, fica feliz, né? Vamos dizer assim, deu atenção, vamos dizer assim. Deixa eu pegar o texto aqui. Ele deu atenção para o sacrifício de Abel, mas não deu atenção para o sacrifício de Caim. Né? Versículo 4 do capítulo 4. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas, e o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Nós já estudamos isso aqui, né? O que significa isso? Quando eu tenho um sacrifício real, um sacrifício da intimidade, né? A gordura também lembra essa intimidade, é algo que vem de dentro, né, de nós. Quando esse sacrifício é íntimo, é um sacrifício agradável a Deus. É um sacrifício que traz proveito para mim. Quando esse sacrifício é no sentido de melhorar a mim mesmo. O que acontece muitas vezes é de nós nos equivocarmos e fazermos sacrifícios tipo os de Caim.
relacionados com coisas materiais, relacionados com materialismo. Coisas que vão ser simples oferendas, mas que não vão me transformar como ser, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente naturalmente não cria uma conexão com Deus. Quer dizer, Deus não olha para nós. Mas esse Deus não olhar, ele é relativo, né, gente? É simbólico. Quer dizer, eu não me coloquei em condições de estabelecer uma conexão divina. Essa conexão divina pode ser tanto com Deus, né? Pode ser com benfeitores amigos, pode ser com Jesus, e pode ser com a própria natureza, com as leis naturais, que a lei natural também é uma lei de Deus. Então, um sacrifício material, ele me conecta com o material, que é passageiro, que eu não vou conseguir aproveitar para a minha evolução. Um sacrifício íntimo, um sacrifício relacionado com as questões espirituais, ele me direciona para as coisas divinas. E aí chama a atenção, me dá oportunidade de aproveitar, então, as bênçãos. Temos, então, essas duas vertentes de sacrifício. E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, o nosso estudo do Gênesis é à luz do Evangelho também, nós ficamos de tratar dos itens do capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Tá? Alguém chegou a ler e quer comentar alguma coisa? Eu não li, não. Nem peguei meu evangelho, nem minha agenda. Comecei hoje. Beleza, Ju, tranquilo. Eu li, mas não me pede para explicar, não, tá? Eu li, Tiago. Tiago, estou sem som? Oi. Ah. Eu estava falando com vocês com o telefone Oi, desligado. Eu não estava ouvindo e eu falei alguma coisa eu aqui, acho que li. você... Tá. Pode falar, eu dei uma pesquisadinha, uma olhada no chat GPT sobre o capítulo para ter um resumo, né? E aí eu tenho ele aqui. Não é muito grande, não, mas bem resumidinho. Pode falar ler? para nós. Então, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, explora a importância do amor ao próximo, enfatizando que o verdadeiro amor é aquele que é desinteressado e que busca o bem do outro. O item 7 discute a necessidade de vivermos em harmonia, respeitando as diferenças e promovendo a solidariedade. Ele destaca que o amor deve ser a base das relações humanas e que ações benevolentes são essenciais para o progresso moral. O item 8 aborda a questão do perdão e como ele é fundamental para o desenvolvimento espiritual. O perdão é visto como um ato de amor que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, e é um passo importante para a evolução espiritual. Esses ensinamentos reforçam a ideia de que amar e perdoar são fundamentais para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Se precisar de mais... Ah, bom, pronto, só isso. Bacana. Só o capítulo 10 que ele fala aí, que é amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo 10, na verdade, é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O engraçado é que quando eu estava procurando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi isso, que era bem-aventurado, né, os misericordiosos. Tem vezes que o chat GPT ele dá umas confundidas em algumas coisas. É porque, Mas às os vezes, itens a parece gente que ele lê, falou de acordo com o 7 e 8 mesmo.
porque A aqui gente, no aborda, caso, né, a questão do perdão. Pode falar. eu gosto de pesquisar assim, porque dá uma explanação assim, bem Dá uma específica luz, para a né? gente entender, né? Hã? Ele dá uma ideia inicial, né? E dá para a Sim. gente ir discutindo sobre. Mas quando a gente lê lá o Evangelho mesmo, é super tranquilo para a gente entender, né? É que eu não estava com o meu na hora, aí eu fui e Uhum, pesquisei lá para não vir sem ter feito nada, né? tranquilo. É isso mesmo. Tem uma parte aqui que fala, né, do perdão. Quando a dona Silvia falou é, que ela leu e pediu para não explicar, aí eu estava com o áudio desligado, eu perguntei, dona Silvia, sobre o contexto aí, né? O que que fala, né? É, esse título aí, gente, ele já chama atenção nossa. Olha só, o sacrifício mais agradável a Deus. Se eu tenho um sacrifício que é mais agradável, é porque tem alguns, né, que são agradáveis. Alguns que são agradáveis. Mas tem algum que é mais. Então é isso que esse item trata para nós, tá? Vamos pegar o item 7 e ler o que está escrito. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar. E ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. E depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Aqui, gente, traz uma relação, primeiro, o interesse em se sacrificar no sentido positivo, tá? O interesse de se conectar com Deus. Se eu vou a um altar, a um templo religioso, a uma casa espírita, seja lá o que for, né, ligado à religião, o fato de eu ir implica, né, que eu tenho algum tipo de crença com aquele Deus ali, né, da religião. No nosso caso, espiritismo cristão, né, a gente crê em Jesus e crê em Deus. Então veja, o simples fato de eu me dirigir até esse local já mostra o interesse que eu estou tendo de estabelecer uma conexão com Deus. Aqui, né, está falando da religião judaica, então é essa pessoa que vai até o altar e faz ali a oferenda, né, no altar do sacrifício. Bom, esse é o primeiro passo, gente. Quando eu busco Deus, né, quando eu busco uma conexão, eu já estou dando o primeiro passo. Então veja, já é, entre aspas, né, um sacrifício. O sacrifício aqui, eu não quero que a gente entenda ele como um negócio doloroso, como algo que vai trazer sofrimento. É um sacrifício no sentido de exigir da gente uma dedicação, exigir da gente escolhas, né? Por exemplo, para eu tirar, né, um tempo para ir sei lá, na casa do caminho, né, 2, 3 vezes na semana, participar de algum estudo e tal. Eu estou escolhendo usar o meu tempo para isso. Então, quando eu escolho estar lá, escolho estar fazendo essas coisas, automaticamente eu estou deixando de escolher outras coisas que eu poderia estar usando naquele tempo. Tipo, levantar cedo domingo e ir em vez de ficar dormindo, né? A gente faz essa opção. Exato. Esse é muito bom, Eliana. Esse exemplo é muito bom. Domingo, 8h30, né? Ou 7 horas para ir lá para o estudo Paulo Estevam. Nossa, domingo, eu poderia ficar aqui dormindo, né? Tô Uhum. cansado e tal, enfim. Aí eu decido, não, eu vou lá. É um sacrifício agradável. Eu estou me esforçando, né, para aprender o evangelho, para buscar uma conexão com Deus. E isso Uhum. exige, por exemplo, esse sacrifício de levantar cedo. Muito bom, Verdade. caiu como uma luva o exemplo, né?
Ou seja, gente, isso já é agradável a Deus, por quê? Está me dando, eu estou mostrando que eu estou disposto a procurá-lo, a buscar uma conexão. Então isso já é agradável. Só que tem algo mais agradável ainda, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ler de novo. Se vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixa a oferenda no pé do altar. Gente, a oferenda ela é feita no altar. Ela não é feita no pé do altar. A oferenda no altar remete a essa conexão com Deus, né? Então, se eu estou buscando uma conexão real com Deus, eu preciso estar livres de empecilhos mundanos, livre, né, de desavenças, de ódio, de sentimentos negativos em relação ao meu irmão. Por quê? Aquele irmão também é imagem e semelhança de Deus. Sim. Então não adianta eu buscar, né, esse Deus longe, o Deus que nós cremos, né, mas que a gente não vê, né? Eu estou falando de Deus mesmo, Deus, nosso Pai. Existe, a gente crê, a gente tem fé, né? Mas não é uma coisa ainda tangível para nós, né? Eu não consigo tocar, né? Sentir no sentido, né? No sentido mesmo de, de verificar assim materialmente a existência. Mas eu sei que existe. Esse Deus, então, né? O Deus que a gente crê é um Deus causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, beleza? Mas que eu não tenho esse contato direto. O meu irmão, aquele que está do meu lado, aquele que eu posso cumprimentar, pegar na mão, conversar, né? Ele também é Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é filho. O sacrifício, então, mais agradável a Deus é reatar laços que foram desfeitos. Ou seja, eu não vou ter uma conexão real com Deus se eu tiver algum problema com um de seus filhos. Então é por isso, né, que o chat GPT até falou que isso aqui trata do perdão. Perdão é difícil, gente. E o perdão, ele é uma via de mão dupla, né? Se eu magoei alguém, ou melhor, se eu fui magoado por alguém, é uma tendência muito natural nossa esperar o outro vir pedir perdão. Porque a princípio parece injusto, né? Eu fui, a pessoa me chateou, né, me prejudicou de alguma forma, né? Foi culpa dela. Então eu vou ficar na minha e vou esperar ela vir buscar e vou esperar ela vir pedir o perdão. Olha o que está no evangelho. Se vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós. Ele não fala se vós lembrardes que você tem alguma coisa contra o seu irmão. Mostrando também, gente, que o perdão é uma via de mão dupla. Ele envolve a vítima e ele envolve o algoz. Porque na nossa visão limitada, né, a gente pensa só no momento. Fulano me agrediu naquele momento. Mas a gente esquece, né, do nosso passado espiritual. Em que muitas vezes nós fomos responsáveis por também criar essa situação de desavença.
Então, é um sacrifício agradável porque vai exigir eu pisar no meu orgulho ao ponto de buscar reatar com alguém que me magoou. Não é nem com alguém que eu magoei. Isso aqui, gente, é o ápice, né? É a pessoa mostrar que ela está muito disposta a conectar com Deus. Tá? Então, ele fala aqui, ó, deixa a dádiva ao pé do altar. Deixar a dádiva ao pé do altar significa que está quase lá. Se você já está buscando uma conexão com Deus, você já está quase lá. Nós, né? Vamos falar no plural. Se nós estamos buscando uma conexão com Deus, que é chegar até o altar, e não estamos falando de altar físico, de templo religioso, né? Estamos falando do nosso templo interior. A partir do momento que eu já estou querendo uma conexão com Deus, que eu estou no pé do altar, na iminência do sacrifício, para eu conseguir o sacrifício mais agradável a Deus, eu preciso verificar, então, as desavenças que eu tenha com os filhos de Deus. Resolver elas, e aí, né, volta e oferece a dádiva. Ele não manda voltar com a dádiva para trás, com a oferenda para trás. Por quê? A gente já deu o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, Deus não quer que a gente volte para trás. Ele quer que a gente acelere o percurso em direção a Ele. E essa aceleração, ela envolve o perdão. Tanto dar o perdão, quanto pedir o perdão. Tá? Tiago, Oi, Eliana. quando a gente, por exemplo, a gente fica remoendo coisas, né, vamos dizer, do passado, tipo, você aceitou uma missão, que seja, e você fica pensando no que aconteceu lá atrás, você fica remoendo, isso é como se a gente voltasse, igual você falou, voltasse atrás daquilo que a gente aceitou, não é isso? Se a gente não consegue desvencilhar do que aconteceu de ruim com a gente, vamos, Isso entendeu? mesmo. Uhum. Tá te segurando de subir o altar. E muitas vezes a gente tá voltando, né? Saindo do templo. Tô É descendo o verdade. altar, tava quase lá e E voltei, voltou para trás. né? Por isso a importância. Sim, Gente, discutimos hoje o item 7, né? Com essa discussão de hoje, se tiver amadurecido mais ideias aí, a gente volta, né? A discutir no próximo encontro, tá? Eu vou fazer a prece, porque tá faltando poucos minutos para a chamada acabar. E acabando a prece, eu posso voltar aí, caso alguém queira comentar mais alguma coisa. Vamos agradecer a Deus, então, a oportunidade bendita de mais uma vez, né, estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e paz, Senhor, esteja conosco, nos abençoe, abençoe os nossos lares, nos dê paciência, serenidade para seguir em frente e buscar as nossas conquistas. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim assim seja. seja.